Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, mais um Jesus Cop Podcast, muito animado para a gente ter esse tempo aqui de comunhão e o meu convidado está aqui pela segunda vez nessa mesa de comunhão, aproveitando que ele está em São Paulo, próximo de mim. Ele veio para gravar com a gente um curso do Na Mesa e eu falei, não, mas antes nós precisamos ir para a mesa, né? Antes a gente gravar esse curso e a gente está aqui juntos e vai ser muito bom esse papo, eu quero que você fique com a gente. Ó, deixa eu pedir uma coisa, antes da gente começar, uma coisa. Aperta no like, antes de tudo, já aperta no gostei aqui, para você falar para essa plataforma, ó, esse conteúdo é relevante, mostra para mais gente, né? Mostra para mais pessoas, você vai estar ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus aí. Vamos embora pro podcast de hoje. Meu amigo, pastor Abe Uber. Yes, tudo bem, Douglas? Que alegria. Segunda vez aí. Poxa, sinto honrado, viu, cara? Muito bom, eu que estou honrado. Feliz demais de recebê-lo aqui, obrigado por esse tempo, para a gente trocar essa ideia, a gente gravar esse conteúdo também, para servir as pessoas aí, vai ser muito bom. E eu queria te perguntar, como é que está sendo esse tempo em São Paulo, né? Faz quantos anos já? Então, nós já estamos pastoreando mais ativamente desde perto do meio do ano 2017. Tá. Mas nós estávamos construindo o alicerce, né? Uhum. Então, nós ficávamos adiando, por diversas razões, a inauguração. Aí veio a pandemia, aí foi adiado ainda mais. Finalmente, então, fizemos a grande inauguração. Foi só 2 anos atrás, foi em março. 2 anos atrás. E quando fomos fazer a inauguração, estávamos com 800 pessoas, mais ou menos. E aí já mais do que quadriplicou nesses 2 anos. Sim. E para você ter um contexto, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, pastor Abe estava em Santarém, né, no Pará, e ali plantou a igreja, né, começou o processo todo com a comunidade ali, com a Paz Church ali, depois Fortaleza, né, e depois, então, que você veio para São Paulo, né? E eu queria te fazer essa pergunta, qual a diferença de São Paulo para essas outras regiões? O que é? Porque quando você chega para num lugar, você tem que fazer toda uma leitura, né, discernir ali quais foram as diferenças, talvez foram até surpresa para vocês. Sim, na realidade é interessante, porque em Santarém, como você sabe, a igreja cresceu muito, né? Tem, hoje, pós-pandemia mesmo, números reais, tem que 45 mil pessoas nos pequenos grupos lá. E temos também, além da igreja mãe, com mais de 45 mil, mais 400 igrejas na região, né? Então, o que acontece? Então, 45 mil é uma igreja local na igreja da cidade. Meu Deus. Na região, os ribeirinhos são algumas igrejinhas, mas tem outras enormes em outras cidades da região. Sim. São 400 igrejas. Hein? Que foram plantadas a partir de Santarém. Meu Deus, isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Sim. E aí, o que acontece? Por causa disso tudo, começou a atrair muitos e muitos pastores, né? Literalmente milhares de pastores do Brasil e centenas de outras nações visitando lá constantemente. Isso sem exagerar nem um pouco nos números. E o que acontece? Muitos pastores de São Paulo foram. E foi em São Paulo onde mais funcionou, onde mais deu certo um modelo de discipulado, de pequenos grupos que nós temos. Nós vimos mais e mais resposta positiva sempre era de São Paulo. Por isso que, desde o começo, eu fui muito transparente. Eu sempre falava, olha, nós estamos com plano de mudar para Fortaleza, de lá nós vamos mudar para São Paulo. Ok. Você sabe que eu estou com plano de plantar a igreja, eu não quero ser antiético e jamais queremos pegar a ovelha de outra igreja, mas esse é o nosso plano, esse é o nosso sonho. Então, nós sempre falávamos abertamente, porque eu não queria. Eu fui lá, aprendi agora e tal. Né? E agora, e agora a Paz Church veio para cá? Isso. Então, São Paulo, nesse sentido, eu acho maravilhoso. Douglas, eu sou muito fã do paulistano.
Por quê? E do paulista. Eu vejo uma mistura de culturas impressionante. Sim. O que é chamado aí no exterior a cultura ocidental, que é como Europa, Estados Unidos, muito pontual, tudo eficiente, a pessoa dá a palavra, cumpre a palavra. Eu vejo muito essas mesmas qualidades no paulistano e no paulista. Eu vejo muito sério com a palavra, deu a palavra e vai mesmo, e cumpre, e é pontual e tudo. É muito lindo isso. Isso é um dos aspectos positivos da cultura americana e europeia, né? Cultura ocidental. Mas qual é um aspecto negativo que eu falo com muito carinho sobre a cultura americana e europeia? Muitas vezes são muito frios, muito secos. Eles mesmos acabam se machucando, mas fazem de conta que não estão machucados. Com aquele jeitão tão duro, tão ofensivo, tão seco e frio. E o paulista não vejo isso. Eu vejo ele ainda com esse calor brasileiro, esse amor e carinho. Claro, ele é eficiente, não gosta de uma coisa super devagar, etc. Que eu gosto disso, eu me dou muito bem. Mais acelerado. Eu sou acelerado. Então, eu amo essa cultura, porque eu achei uma mistura fenomenal do amor, do calor humano, mas ao mesmo tempo da eficiência. Né? Entendi, entendi. E aí eu percebi que vocês até repensaram o nome, né? Então você tinha células, né? Trabalhavam com células, e aqui em São Paulo vocês estão trabalhando um outro nome para o pequeno grupo, tá? Como é que foi esse pensamento? Por quê? Isso, o que acontece é que... Como é que é o nome agora? Life Group. Life Group. Life Group. Acontece que célula é um nome, biologicamente falando, fenomenal, porque é a menor partícula do corpo onde tem todo o DNA, né? Então, isso é fenomenal, porque tem tudo a ver com a visão de o que é a igreja de casa, né? É a menor partícula do corpo de Cristo, né? Porém, o nome célula ficou sendo cada vez mais e mais queimado no Brasil. Então, e também a gente sabe que o paulistano ele ama o inglês. Tantos falam inglês, gostam de expressões em inglês. E é uma cidade internacional, né? Metropolitana mesmo, super internacional. Então, o inglês coube muito certo. E Life Group hoje é usado, inclusive, por muitas igrejas, assim, muito exemplares nos Estados Unidos, no YouTube. Então, nós falamos, sabe, esse nome é muito legal. Sim. Então, e deu muito certo, tem dado muito certo. Life que legal. Group. Muito bom, muito bom. E aí você tem os life groups, né? E os discipulados. Como é que foi isso em São Paulo? Em que sentido? Onde a vida é muito mais corrida e aonde os deslocamentos são mais desafiadores, né? Então, por exemplo, em Bragança, eu atravesso a cidade em 20 minutos, no máximo, assim, 20 minutos, né? Então, a gente até brinca, né? A gente fala para as pessoas, olha, procura no nosso caso é DNA, né? Um DNA perto da sua casa. Bragança inteira perto da sua casa, né? Se você pensar. É verdade. E, tipo, para nós lá é super perto. Não, se tiver é na padaria 20 minutos. Então, como é que foi isso em São Paulo? Então, realmente tivemos que adaptar, né? Muito mesmo. Por exemplo, nós da Pasteur sempre tínhamos o nosso TABEL, que é o treinamento avançado de líderes, que é para os líderes dos pequenos grupos, os seus auxiliares, sempre era na terça à noite. E por causa do rodízio, o trânsito, o trabalho, os horários, ia ser praticamente impossível. Então, eu falei, vamos facilitar. A pessoa só vem para o prédio da igreja só uma vez por semana e ela ainda pode ser líder de life group. Então, ela vem, por exemplo, se o culto começa às 9h30, ela vem 8h30, ela fica 40 minutos com o TADEL, treinamento de liderança. Aí ela vai ter 20 minutos de intervalo, onde ela vai para o nosso coffee shop, onde ela já espera o seu convidado, que ela já mandou o endereço pelo Waze, ela já espera lá no valet, o convidado chegar, já entra para o culto tranquilo, antes do horário começar, antes do culto começar, com o seu convidado. Já acha lugar, né? Isso que eu estou vendo agora, não estão achando lugar mais. Mas
Mas os que vêm para o Tadel têm essa vantagem, que eles já podem encontrar seu lugarzinho lá. E aí é uma bênção. O outro dia. Entendi. Então você tira um dia da semana que a pessoa teria que fazer um deslocamento Isso, e já juntou com domingo, que ele já vai mesmo. Então isso. foi uma das formas, muito E interessante. domingo tem muito pouco trânsito, né? Então é tudo mais rápido também. Então, Você- ela chega às 8h30, 9h30 começa o culto. Então, 11 horas já terminou tudo. E ela é líder, está sendo treinada, equipada, ainda teve muita comunhão no Pascoff, só 20 minutos, né, no intervalo e tudo. Então, tem sido muito, muito legal. Então, nós temos feito tudo para facilitar. Agora, uma reunião de supervisores que eu estou tendo agora, que é fenomenal, que eu até te falei, mas por causa do horário, nem todos podem vir, mas a gente transmite pelo Zoom e ainda grava. Faz híbrido. Então, se a pessoa não puder assistir pelo Zoom, ele pode assistir depois, se ele for supervisor. É um link fechado, só para os supervisores, só para quem é convidado mesmo. Mas é equipando e preparando futuros poderosos pastores. Nós estamos Tá tão bom. animados, sabe? E está acontecendo um fenômeno muito grande ali, né? Você falou que todos os pastores estão enviando as pessoas para sua igreja lá, né? Como é que é? A gente Como é que é? procura ser muito ético, sabe, Douglas? A gente procura ser muito ético. Mas o que eu posso dizer? Rapaz, todos os pastores ficam mandando todos os seus membros para a nossa igreja, porque o nome da nossa igreja é Pastor. E aí, quando termina o culto, ele fala assim, vai na paz, irmão. Vai na paz. Fica na paz. Aí, rapaz, os membros falam, vou ter que obedecer Entendi. ao pastor. Né? Vai na paz, vai na paz. Não, mas de coração, Tá bom. a gente, quando vem de outra igreja, a gente realmente, a primeira coisa que nós fazemos é encorajar a pessoa a voltar. É mesmo. Primeira coisa. E a segunda coisa, se ela insistir, então pegue a bênção e a permissão e da sua liderança, né? E a terceira, o pastor de rede vai ligar ou mandar um WhatsApp para o pastor daquela igreja, garantindo que está tudo bem, vai abençoar. O que aconteceu? Etc, etc, etc. Mas o que tem em São Paulo, Douglas, é impressionante. São centenas de milhares, eu acho que é mais do que 1 milhão. Aliás, as estatísticas dizem que é 1,5 milhões de desigrejados. Pessoas que realmente ainda estão seguindo Jesus, amam Jesus, mas a igreja ou acabou, ou dividiu, ou teve escândalo, ou teve heresias, entrou em heresias mesmo. Então, elas estão procurando. E é interessante que é uma das coisas impressionantes. O pastor Luciano Subirá, meu consogro, né, tem ido muito lá. E o que acontece? As pessoas seguem, as pessoas sérias, que estão desigrejadas, mas estão buscando Jesus, seguem muito o Luciano. Ouvem muitas pregações, Ouvem muito. se alimentam ali. Aí elas, por causa dele, elas acabam vindo, e ele mesmo já nos disse, e a Kelly também falou, que depois dos cultos, quantas e quantas pessoas já chegaram para eles e falaram assim, olha, a primeira vez que eu vim aqui, foi uma vez que você veio, viu, Luciano? Mês passado, ou 3 meses atrás, o ano passado. Mas eu vim aqui por causa de você, Luciano. Mas eu fiquei por causa daquilo que eu encontrei aqui. Uma família. Tem sido muito, muito precioso ver isso. Isso é demais. Uma pergunta que eu queria te fazer. Eu estava lendo um livro muito bom do Alan Hirsch, Caminhos Esquecidos. E aí ele diz algo no meio assim que me confrontou muito. Ele falou assim, olha, a gente está muito preocupado com várias ideologias, né, que ficam ameaçando a igreja e tal. E ele falou, isso é muito real. Mas, ele diz, tem uma que nós estamos ignorando e que é a principal que vem contra o reino de Deus, que é o consumismo. O consumismo. E aí ele começa a descrever, e até tem um outro livro do James K. Smith que ele começa a mostrar o shopping como um templo, né? E ele fala, olha que interessante, a estrutura dele parece um templo. Quando você entra, tem as capelas. Olha só. E aí você entra numa das capelas, tem um altar. Você vai e faz um sacrifício do seu cartão de crédito. Tem um sacerdote lá. Pergunta Visa ou Master. É verdade. E te abençoa com uma bênção, né? Que você sai com a bênção na mão e tal. E com aquela sensação de, nossa, estou pleno, né? Então, olha que interessante.
ela quer te dar sentido na vida, quer te dar identidade com uma roupa, com um perfume. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, de fato, essa cultura invadiu a igreja. E nós temos hoje, assim, infelizmente, eu diria, na maioria dos cristãos, já entrando numa inércia, né? Entrando num comodismo de ir de domingo para consumir e ir embora. E algo que me inspira muito no trabalho que vocês fazem, desde lá de Santarém, é essa pregação, esse trabalho que vocês conseguem fazer de tirar as pessoas da inércia e as pessoas realmente abraçarem a missão ao lado de vocês e entenderem, cara, eu preciso cuidar de gente, preciso pastorear. Minha pergunta é essa, como vocês fazem isso? O que há na pregação e o que vocês compartilham constantemente que as pessoas são despertadas a eu preciso participar disso ativamente? Amém, amém. Eu amo essa pergunta porque eu acredito demais nisso, nesse princípio que ovelha sadia sempre dá muita cria. Então, quando o cristão está saudável, está andando em vitória contra o pecado, está com uma família legal, ele quer ser útil no reino de Deus. Ele quer muito trabalhar para Jesus. Ele ama isso. Ele ama isso. O problema são os entraves. Às vezes, pecado. Às vezes, o pastor não entende. Por que aquele senhor tão legal, por que não se envolve em liderar grupo pequeno e tudo? Mas é porque ninguém está acompanhando aquele senhor, ele não tem coragem de procurar o pastor e falar, ele não está vencendo pornografia na vida dele. Então, claro que ele não quer ser líder de um pequeno grupo. E ele vai dar outra desculpa, né? Vai dar ocupado. outra desculpa, Entendi. exatamente. Mas se ele for saudável, acompanhado, discipulado, e ele andar em vitória, você nem tem que forçar a barra nem um pouco, muito pelo contrário, ele quer trabalhar para Jesus, ele quer ser. Ele chega para você, que eu posso fazer? Isso, ele fica. Então é muito apaixonante isso, né? Uma das coisas que nós temos o que a gente chama café com pastor para receber os novos membros. Então é um café colonial 0800 que a gente oferece, mas a pessoa tem que fazer inscrição antes por causa das vagas limitadas. Toda hora estamos tendo café com pastor. São milhares que já, literalmente, que já fizeram, né? Eu acho que foi mais do que 2.500 desde a nossa inauguração. Então, o que acontece? Nesse café com o pastor, uma das várias coisas que eu falo, dou oportunidade para eles serem voluntários nos nossos ministérios. Nós temos 5 ministérios que a gente chama ministérios de entrada. Tá. Pessoas que estão entrando na igreja vão poder participar em qualquer um desses 5 ministérios. E aí, nós... Quais são? Só para... Sim, alguns. A atmosfera, que é de recepção e tal e tal. E Paz Kids, balcão de informações, o Paz Prayer. Nós temos 12 horas por dia em salas de oração no Zoom. É mesmo? Todo dia. E aí ele pode se voluntariar para participar. Aí ele participa da equipe de oração e aí ele pode até ajudar a liderar salas de oração. Coisa assim. E aí temos também Amor em Ação, que é o trabalho social. Então, o que acontece? O que é emocionante é que nesse café com o pastor, antes da gente... Porque ele pode dar pelo QR Code e tudo, mas também distribuímos a ficha e canetas e tudo para ele poder preencher, se ele quiser. Não é forçado, só se ele quiser trabalhar como voluntário. Todos acabam querendo, porque estão tão apaixonados e acabaram de ouvir sobre a história da nossa igreja, a visão de dar sua vida e etc. e tal. É muito emocionante. E aí eu também explico o seguinte, gente, e eu falo isso no fundo do meu coração, eles estão vendo que eu estou tão sincero. Eu falo, olha, de coração, a razão principal que a gente quer te encorajar a você ser um voluntário em um dos ministérios é pensando para o seu bem. Seu bem. Aí eu explico que o cristão é igual um tubo. Para você poder continuar recebendo as bênçãos e a unção de Deus, você tem que estar dando. Se você entupir aquele tubo, não tem jeito de ficar recebendo.
E eu quero o melhor para você. Se você tirar seus olhos de si mesmo e começar a servir os outros, amar os outros, pensar nos outros, Deus vai abençoar a sua vida tanto. E é isso que eu quero. É por isso que eu quero tanto que você sirva como voluntário. Que demais. Então, é muito, muito legal. Eu vi um exemplo muito legal de uma comparação da igreja, né? Dizendo assim, a igreja pode ser uma família, era em inglês, então era family, né? Família ou factor, né? Ou uma empresa, uma fábrica, né? Família ou fábrica. Porque o americano gosta de mesma letra, tem que ser a mesma letra. Família e fábrica. É verdade. E aí, ele falou, qual é a diferença? Até foi o Michael Brudot, da Bethel. Sim, E aí ele falou, família ou fábrica? Ele falou, qual é a diferença? É que a fábrica, ela quer que o seu líder, tal, ele quer que você se desenvolva para você servir melhor. E consequentemente, para dar mais lucro para a fábrica. Então, ele quer o seu desenvolvimento, mas para que você possa servir e para que você possa... trazer lucro para a fábrica. Para a fábrica. E ele falou, qual a diferença da família? É que ele quer que você sirva para o seu desenvolvimento. Isso. Então, aqui eu quero te desenvolver, porque eu quero que você sirva melhor, e aqui eu quero que você sirva para você se desenvolver. Então, ele dizendo assim, por exemplo, eu quero que meus filhos lavem a louça. Mas não é porque eu não quero mais lavar a louça, porque, não, eu quero que eles lavem a louça para eles aprenderem responsabilidade para o dia que eles tiverem a casa deles. Eu coloco eles para lavar o carro comigo, mas não porque eu estou economizando de ir no Lava Rápido. Não, é porque eu preciso que eles se desenvolvam. E aí é esse coração, né, de uma família. Então, você está falando isso, é maravilhoso. Então, é para você. Eu estou pedindo para você servir por você, né, primeiro. Isso é muito bom. E aí você começa a chamá-los para essa parte de voluntários. Então, seria o de entrada. Porque mais lá na frente, o desejo é que ele comece a cuidar um dia de um pequeno grupo. Exatamente. E se não cuidar de um pequeno grupo, mas pelo menos cuidar de vidas. Porque eu creio que nem todo cristão, talvez, tem um chamado de liderar um pequeno grupo. Mas eu posso garantir que todo cristão tem um chamado, sim, de fazer discípulos. Ok. A grande comissão. Em nenhum lugar Jesus disse, ide por todo mundo e liderai um pequeno grupo. Mas ele disse, ide fazei discípulos. Então, porque às vezes, Douglas, tem um cara que fala assim, pastor, eu não queria ser líder, porque eu sou auxiliar do João e nós dois somos empresários. O João tem um jeito de liderar coisa que eu não tenho. Só que eu tenho um jeito de atrair empresários que ele não tem. E a gente reúne na minha casa, eu sempre preparo um super lanche, e eu e o João juntos, nós já ganhamos tantos empresários para Jesus, já multiplicamos tantos grupos pequenos, tantos life groups, e eu estou tão feliz. Esse é meu chamado. Quem sou eu para dizer, não, você tem que ser líder de um pequeno grupo, né? Então, agora, mas veja bem, Douglas, voltando para o assunto, né, do voluntário e tudo, nós temos o que nós chamamos a visão das 5 cadeiras. Né? Eu fui aprendendo com outras pessoas, também fui pegando ideias. Isso aqui não é tudo original, mas a gente vai pega a ideia e tenta aumentar, né? Isso, vai colocando. Né? Mas as 5 cadeiras é o seguinte, é que toda igreja está com uma santa conspiração, uma santa cumplicidade de levar a pessoa da primeira cadeira até a 5ª cadeira. Com muito amor e carinho, sem forçar nada, só se ela quiser, claro. Qual a primeira cadeira? A cadeira do convidado. A gente nunca chama de visitante. Por quê? Porque se eu chamar o cara de visitante, ele começa a se ver como visitante. Aí eu só estou visitando, não tenho compromisso nenhum. Entendeu? Então a gente nunca fala, quantos estamos visitando hoje aqui? Levanta a mão ou qualquer coisa assim. Não. A gente fala assim, você que está nos honrando com a sua presença pela primeira vez, né? Por quê? Porque se tem a primeira, vai ter a segunda, vai ter a centésima, vai ter a milésima. Muito bom. Então a gente chama eles de convidado. Então essa primeira cadeira, a cadeira do convidado. A segunda cadeira, que toda igreja tem essa santa cumplicidade de levar primeiro todo mundo para a primeira cadeira, depois todo mundo para a segunda cadeira, que é a cadeira do seguidor de Jesus, de entregar a vida para Jesus.
Aí, uma vez que ele entregou a vida por Jesus, tem uma santa cumplicidade para levá-lo para a terceira cadeira, que é o membro da Past Church, onde ele vai fazer café com o pastor e essas coisas. Pá, 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 pá. Entre essa segunda e terceira cadeira, enquanto ele está se tornando membro da Past Church, tem uma forma fenomenal que já criou essa cultura na nossa igreja de muito amor, muito carinho, muito envolvimento entre os cultos. Antes do culto, entre os cultos, depois do culto. E as pessoas conversando, tudo, e vão levando as pessoas para os seus life groups. Então é uma coisa muito contagiante. Então a pessoa já está indo para life group, já está sendo acompanhado, já está recebendo o primeiro livrinho do discipulado, para um novo convertido. E aí também fez o café com o pastor, terceira cadeira, que é membro da pastor. Aí vem a quarta cadeira, que é o voluntário. Então, até o líder do Life Group, ele não encoraja a pessoa logo para se tornar um discipulador. Porque nós nem conhecemos bem a pessoa, às vezes ela tem problemas sérios. Eu não quero confiar vidas na mão de alguém assim. Sim. Então, primeiro ela vai para a quarta cadeira, que é a cadeira do voluntário. Então, todo mundo, inclusive os líderes dos pequenos grupos, trabalhando para levar a pessoa a se tornar um voluntário. E aí sim, lá no ministério, ela também está sendo acompanhada, do líder lá também, estamos conhecendo quem é quem, e ela está aprendendo quem é fiel no pouco, Deus vai fazer fiel sobre mim. Quer cuidar de vidas um dia? Amém, mas primeiro aprenda a ser fiel em cuidar de coisas nos ministérios. Então ela vai cuidando de coisas e tal, segurando placa, seja bem-vindo, enfim. Aí sim, vai haver uma cumplicidade para levá-la para a quinta cadeira, que é a cadeira do discipulador. Então, o que acontece? O próprio líder do ministério muitas vezes fala: cara, você é tão útil aqui na atmosfera, ministério da atmosfera, você até está liderando uma das nossas equipes, mas eu sei a sua agenda, cara. Você é muito ocupado. E nossa igreja acredita muito na cultura do descanso. Então, eu quero sugerir que você se torne um discipulador e talvez nem trabalhe mais no Ministério da Atmosfera. Por quê? Você não me quer? Eu quero você demais, você é muito bom. Mas está vindo tanta gente nova do Café com o Pastor e outra coisa. Só porque eu sei da sua agenda. Agora, quando você terminar a faculdade e tudo, aí sim, pode até voltar a trabalhar na atmosfera e ao mesmo tempo tá cuidando de vidas. Mas, cara, eu conheço sua família, seu casamento, tudo. Cara, você é muito exemplar. Você pode cuidar agora de vidas, cara. Vai para a quinta cadeira, vai para a cadeira do discipulador. Aí é muito legal. Então, o ministério está competindo com o pequeno grupo? Não, muito pelo contrário. Todos estão falando a mesma língua e levando o cara para a próxima cadeira. Para terminar em cuidando de pessoas. Isso. Uma coisa que é muito, muito forte, né, disso tudo que você está falando, porque uma coisa principal para a gente na igreja é amar Jesus, né? Então é o primeiro mandamento, né? Ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E aí a gente fica nessa pergunta, ok, então o que significa esse amar Jesus? Como é que eu amo Jesus? Como é que eu expresso meu amor? E a gente aprende a cantar, né? Sim. Fala, não, eu vou no louvor, eu vou me derramar. Eu lembro, adolescente, não, preciso amar Jesus, preciso fechar meu olho, preciso, né? E a gente quer aprender a falar as palavras certas. Aí tem a hora que a gente começa a aprender a ofertar, né? E dizer, não, eu quero participar. Agora, é incrível quando Jesus começa a perguntar para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. E aí o que ele associa, né? A esse amor a ele, né? E talvez seja uma das expressões mais fortes de amor a ele. Tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Tu me amas, pastoreia. Né? Então eu acho que, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se você quer expressar um amor radical por Jesus, né? Se envolva em cuidar de pessoas, né? Exatamente. A gente está falando de pequenos grupos, a gente está falando de... Mas às vezes na sua igreja tem outros formatos que eles organizaram para cuidar de pessoas. Se envolva, né? Cuida de gente, cuida de pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente é muito, muito íntimo com Jesus, igual o apóstolo João, né? Que encostava a cabeça no peito, você começa a ouvir as batidas do coração de Jesus, que diz vidas, não quer que nenhum pereça. Isso é muito bom. Agora, você já está há muitos anos, né, com essa questão
dos pequenos grupos, né? E desde lá de Santarém e tal. E eu queria ouvir de você, esses milhares de pequenos grupos que você viu, quais são marcas, assim, daqueles... Quais são algumas marcas que você vê que é repetido nos pequenos grupos que fazem com que eles floresçam, que pessoas sejam cuidadas, e que isso chegue até a se multiplicar? Muito boa pergunta. Eu acho que o primeiro segredo, além da ação, né, poderosa do Espírito Santo, é o líder ser bem preparado. Ele tem que ser bem preparado, porque quando ele é muito bem equipado, preparado, discipulado, ele já foi mentoreado pelo outro líder, né? Então ele era um auxiliar de um outro líder, ele foi equipado, fez os cursos, preparou-se bem, foi mentoreado, foi acompanhado, ele já aprendeu a liderar muita coisa no pequeno grupo da qual ele já participava como um membro e auxiliar fiel. Aí ele se torna o líder, sabe? É muito, muito precioso. Ele estando cheio de Jesus, o grupo vai acabar refletindo aquele líder. Aquele líder está tão cheio de Jesus que o grupo começa a ficar cheio de Jesus também. Aí todo mundo amoroso. Eu falo sobre, inclusive no curso que eu vou estar dando aqui, vou estar falando mais profundamente sobre as 3 atmosferas que nós esperamos ver em cada um dos pequenos grupos, né? Então, uma dessas atmosferas é a atmosfera de amor. Então, todo mundo é acolhido com muito amor, com muito carinho. É uma coisa tão contagiante que você vai para um grupo num bairro bem popular lá de Santarém, onde às vezes é talvez até um chão batido. E você vai para um grupo aqui na Zona Sul de São Paulo, de grandes empresários, você vê esse mesmo amor, esse mesmo carinho. A mesma atmosfera. Mesma atmosfera de amor. E aí, atmosfera de alegria. De alegria, sempre é muita risada, muita alegria, muita leveza. O grupo tem que ser uma coisa leve, contagiante, muito cheio de alegria, muito leve e uma coisa muito agradável, onde todo mundo gosta de ir, não quer faltar, porque é muito maravilhoso. Relacionamentos, né, são tão saudáveis e as pessoas aprendem a se relacionar. Por que tantos cristãos estão divorciando e tudo? Porque nunca aprenderam a se relacionar. Sim. Então, um pequeno grupo, porque tem toda uma mentoria, a pessoa aprende como relacionar, como pedir perdão, como perdoar, como até se dar muito bem com alguém que tem uma química diferente que a minha. Então, é uma coisa muito, muito agradável, muita alegria, muita risada e leveza. E aí tem uma atmosfera de fé, onde um milagre vai acontecer. Você vai vencer esse problema assim, no seu casamento. Vocês vão... Só no meu life group, você tem uma ideia, eu tenho 2 casais nesse momento que estavam separados. É mesmo. E hoje são 2 casais de pombinhos, cheios de amor, de carinho. Um deles, inclusive, nós enviamos aqui para o SOS Casamento. Mas é lindo o testemunho desses casais e tudo. Mas é tantos milagres que acontecem. Às vezes a gente tem, a gente chama a carteira do milagre, onde a pessoa senta e todo mundo vai orar. E tem palavras proféticas, palavra de conhecimento, os dons fluem. É uma coisa muito cheia de fé, cheia de vitória. Eu gosto de terminar o Life Group sempre todo mundo unindo as mãos. Até durante a pandemia a gente falava, fique tranquilo, depois vamos... Passar álcool. Passar álcool. Em todo, eu até brincava, falava, Jesus lavava os pés, vou lavar as suas mãos aqui com álcool. Mas eu gosto de unir as mãos, todo mundo, e aí eles repitam uma declaração de fé, a paz, a pessoa sai de lá com uma injeção, uma injeção de fé, ela é encorajada. Então, se o Life Group for pequeno, assim, a reunião não muito comprida, porque nós estamos falando de pessoas que têm um ritmo de vida, o paulistano não é brincadeira. Então, curto, mas cheio de amor, alegria e fé, meu Deus, é uma coisa tão fenomenal
Então, se torna uma coisa muito contagiante. Sim, sim, né? muito prazeroso de estar lá, né? Prazerosa. E eu queria até falar para vocês, aproveitar esse gancho de... a gente até está soltando esse podcast ao mesmo tempo que o curso já está disponível. Então, você que lidera pequeno grupo, ou você que é pastor, onde tem pequenos grupos, ou você quer começar pequenos grupos, o Abe gravou esse curso com a gente, que é Como Liderar Pequenos Grupos. Aprenda a liderar pequenos grupos. Onde ele está passando esses anos de experiência, coisas que eles acertaram, coisas que eles erraram, que eles adaptaram. E eu tenho certeza que vai, assim, agregar muito na sua vida. Vai agregar demais. Gente, o Na Mesa, você vai estar sentado ali com o Abe, né? A mesa, tudo é gravado, então você clicar no link aqui, você começa hoje mesmo, já faz lá, tem um PDF completo com tudo. São mais de 20 aulas e aulas rápidas, porque a gente sabe também do seu ritmo de vida, então você vai poder fazer aulas rápidas, muito diretas ao assunto. Tenho certeza que vai agregar muito para você, para os líderes que estão ao seu redor, ok? Então vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar, você já se inscreve e hoje mesmo você já começa. Dá para você se inscrever no curso do Abe apenas ali, Aprenda a Liderar Pequenos Grupos, ou tem o combo completo com todos no Na Mesa lá, Aprenda a Pregar. Eu gravei um de Aprender a Pregar para jovens e adolescentes. Tem também de liderança de jovens, tem lá de escatologia. Então, tem muito curso lá, mais de 20 cursos que você pode fazer e tem um preço especial para o combo todo lá, ou você pode pegar um curso individual. Mas aproveita, invista para você crescer mais e mais. Porque você está me falando de um segredo. Sim. Que é a preparação do líder, né? Isso. Inclusive, nesse curso, eu dou vários segredos, né? Vários princípios. Eu falo sobre as 5 funções do pequeno grupo. Eu falo sobre quais são as prioridades dentro do pequeno grupo. E muitas outras coisas. Mas uma das coisas que eu quero enfatizar... Dá um spoiler para nós. Vou dar um spoiler aqui. É o seguinte. Eu tenho visto, Douglas, que o que acontece? Por que muitas igrejas até procuram implantar os pequenos grupos e com toda sinceridade, mas parece que não avança, não vai para frente? É porque muitas vezes o líder do pequeno grupo ele não foi equipado e treinado em como verdadeiramente pastorear e discipular e treinar uma equipe de liderança para ajudá-lo a pastorear aquele povo. E por que ele muitas vezes não foi equipado em como pastorear? Porque ele nunca foi treinado profundamente para isso. E ele nunca foi treinado profundamente para isso, eu falo agora com muito carinho, com muito amor, mas às vezes é porque um pastor da igreja, mesmo sendo muito bem intencionado, talvez um grande homem de Deus, talvez até formou um bacharel em teologia, mas nunca aprendeu também como pastorear. Então, porque é uma coisa saber pregar, uma coisa saber organizar uma igreja, é outra coisa como pastorear. Eu dou nesse curso os 10 princípios que eu ensino para os nossos líderes de pequeno grupo em como pastorear. Quais são os segredos para fazer isso? Para realmente cuidar de gente. E, claro, nós falamos muito sobre discipulado também, que é um aspecto até mais profundo. Mas esse pastoreio eficaz, eu acredito, Douglas, que é uma gritante necessidade. E nesse curso eu aprofundo, inclusive eu quero até pedir você, se você está assistindo nesse momento, peça seu pastor para fazer esse curso. Sim. Ele vai gostar, porque nesse curso eu creio que, pela graça de Deus, Deus me usou para poder ajudar o próprio pastor. Ele vai pegar esses princípios e ele vai ficar muito assim energizado e equipado para equipar os líderes também de pequenos grupos. Isso é demais. E você citou aí, então, só para a gente te incentivar, tá o link aqui, só você clicar, ok, no link na descrição, e você já está lá na página, é só fazer seu cadastro e já começar agora. De novo, tá tudo gravado, PDF, você pode imprimir o PDF para você, é bem completo. Tenho certeza que vai te abençoar muito. A gente está muito assim, eu estou muito animado em poder compartilhar isso com vocês. Mas algo que você citou, uma palavrinha que você citou aí no meio que eu queria puxar também esse gancho, é a palavra discipulado. De que forma você define discipulado? O que é discipulado? Então, discipulado
é muito profundo. Vou até criar um suspense assim. Discipulado é uma pessoa. Bem, primeiro eu vou falar que não é discipulado. Beleza. Né? Discipulado não é um curso que a pessoa faz na igreja. Né? Eu já vi pessoas assim, vamos ter agora discipulado. O que é o discipulado? Aí vai numa sala de aula. 8 semanas. É um curso. Né? Não é. Isso é curso. Cursos são bons também fazer, mas isso não é discipulado. Né? Mas alguém falou, discipulado então é um aconselhamento cristão, onde um cristão mais maduro ajuda um cristão, outro cristão, normalmente do mesmo sexo, e vão realmente caminhar junto. Eu falo sim, discipulado é aconselhamento, só que é muito mais do que isso. Aí outra pessoa fala, então discipulado é você ser um coach, né? Um mentor, você investir para ajudar essa pessoa a alcançar sucesso na vida pessoal, na vida familiar, na vida ministerial, ajudá-la a alcançar os objetivos e ajudá-la a ser a pessoa que Deus quer que seja. Uau, isso é muito verdadeiro. Discipulado é sim um coach, é ser um mentor. Mas é muito mais do que isso. Aí alguém disse, então discipulado é ser um pai espiritual. É onde você realmente vai investir no seu filho para ajudá-lo realmente crescer em Deus e alcançar tudo que Deus tem para a vida dele. É você dar colo quando ele precisa de um ouvido, um ombro onde ele pode se abrir e falar, mas também é um pai que vai falar as coisas que às vezes ele não quer ouvir, mas precisa ouvir, que é para o bem dele, para corrigi-lo e ajudá-lo. Sim, discipulado é ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, se for mulher. Discipulado é isso. Mas eu ainda digo, ainda é muito. Meu Deus. Então alguém disse, então o que é? Discipulado pode ser resolvido, por incrível que pareça, mas em 3 palavras. 3 palavras. Transferência de vida. Transferência de vida. É onde eu entendo que eu sou um canal do Espírito Santo para transferir a vida de Deus para dentro do meu discípulo. Então, eu não estou fazendo discípulos para mim. Estou fazendo discípulos de Jesus. Para ser parecido com Jesus, um Jesus Christ. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou poder olhar para o discípulo que Deus confiou nas minhas mãos e dizer, em relação ao nosso discipulado, eu quero que você saiba que eu estou aqui para te servir, para te amar, para lavar os seus pés, para ser um canal da vida de Deus, para transferir essa vida de Deus dentro da sua vida, para te servir nessa área. Eu estou aqui para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Em relação ao nosso discipulado, eu existo de uma razão somente, para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Então, é transferência de vida. Muito bom, transferência de vida. E aí, isso pode acontecer através de um aconselhamento, transferindo vida. Uma paternidade, transferindo vida. E tal. Mentoreamento, um coach. Você tá, mas que transfira a vida. Que Cristo seja formado naquela pessoa. O aconselhamento, o ensino da... Muitas vezes são pepitas. Eu esqueci de falar isso também, discipulado, né? Alguém fala, é um ensino, realmente. Muitas vezes pepitas, segredos. Cara, eu venci o pecado desse jeito, por que você faz também desse jeito? Porque deu certo para mim, né? Muito bom. E uma coisa que eu aprendi muito com você foi o não desistir das pessoas. E muito por causa de uma palavra que você compartilha. Eu queria que você desse uma palhinha pra gente, que é o fator Barnabé. Né? Por que chama fator Barnabé? Inclusive, nesse curso eu falo você coloca também? Muito legal. Eu falo uma hora lá sobre as 5 funções do pequeno grupo, que uma é evangelismo e integração. O fator Barnabé tem tudo a ver com integração, né? E muitas vezes a pessoa se sente como peixe fora da água e como integrá-la, né, para dentro do corpo de Cristo. E mesmo alguns que estavam, mas por alguma razão esfriaram, afastaram, e como não desistir. Como não desistir, porque você está falando de Saulo, né, que se converte, um assassino,
de cristão, né? Isso, Aí ele isso. vai para dentro da igreja. E Isso, todo mundo isso. E aí que tem veio o lógica, nome, né? Fica aí todo que veio o mundo. nome Fator Barnabé, É. né? Porque justamente ninguém acreditava nele, né? Você Uhum. está citando aí sobre Saulo. A Bíblia fala que quando ele chegou a Jerusalém, depois que ele fugiu de Damasco, né? Que foi colocado no cesto, a Bíblia diz que ele chega em Jerusalém querendo se juntar, olha, querendo ser um peixe dentro d'água, Uhum. querendo se juntar com o corpo de Cristo em Jerusalém, e a Bíblia diz: ninguém acreditava que Dava ele moral. era um verdadeiro cristão, achavam que ele era um falso lá no meio Um deles. espião. Aí o próximo versículo fala, dependendo da tradução, mas o próximo versículo fala assim: mais Barnabé. Mais Barnabé. E Barnabé é um nome aramaico, né? Apesar que o Novo Testamento foi escrito em grego, muitas vezes os nomes próprios estão em aramaico. E Barnabé significa toda vez que a gente vê bar, quer dizer filho, né? Uhum. Então, filho de Nabé. Nabé é paraclisis, que é consolador, encorajador, né? E o Espírito Santo foi dado esse nome, né? Daquele que vem ao lado para nos encorajar. Imagina, e interessante quando a gente vê sobre Barnabé, que nem era o nome verdadeiro dele. Era um apelido, Era um né? apelido, o nome dele era José, né? Os apóstolos que deram esse nome para ele. Uau. Eu acho que eles ficaram vendo que o Barnabé ficava encorajando todo mundo, pegando os Saulos da vida e transformando eles em grandes Paulos, apóstolos Paulo. E aí eles falaram: cara, esse cara nos faz lembrar do Espírito Santo, vamos dar um apelido para ele. Filho Filho do Espírito Santo. Espírito Santinho. Pode imaginar um apelido melhor do que esse, Douglas. Filho do Espírito Santo. Meu É Deus. forte. E é interessante como ele faz a mesma coisa com João Marcos, né? Exatamente. Depois que o João Marcos foi rejeitado por Paulo, Dá uma mancada. depois o Paulo diz: manda o João Marcos, porque ele é útil para Agora ele tá top. O João Marcos foi discipulado. Depois que o Barnabé trabalhou com ele, Paulo discipulou ele. Pedro discipulou ele. Dizem que o Evangelho segundo São Marcos, que foi escrito por ele, na realidade era a versão de Pedro, porque ele estava sendo tão De Marcos. discipulado de perto do Pedro. Mas esse é o mesmo Marcos que ninguém acreditava nele. E Barnabé investiu na vida dele. É demais. Então é um chamado pra gente, né? Isso. A enxergar pela fé as pessoas, né? E aí eu queria que assim, você pudesse rapidamente dar aquele testemunho do Gildo, Sim. né? Que foi o momento que você foi desafiado a ser um Barnabé ali, né? Inclusive na conferência que seu pai realizou aqui, né? Ah, você lembra? Foi muito emocionante. Aqui em Bragança, né? Porque aqui em Bragança Paulista, eu contei, né? Para vocês que estão assistindo aqui, foi muito emocionante. Eu contei toda a história do Gildo, mas ninguém imaginava que o Gildo estava comigo, né? Ele estava presente. Aí eu falei: agora, Gildo, vem aqui. Aí todo mundo começou a chorar. Você sabe que até hoje os pastores falam para mim que a vida deles nunca mais foi a mesma depois disso. É mesmo. Os pastores ainda me procuram até hoje. Preciso até falar para o seu Fala isso pro meu pai. porque impactou e realmente houve tanto choro aquele Aquele dia. dia foi muito Foi forte. muito forte. Mas o Gildo é um caso clássico. Eu vou contar aqui. Contei, né? Nesse curso. Contei porque quando assistirem. Já estão gravados. Contei nesse curso sobre um outro aqui de São Paulo. Tá. A história Tem uma história atualizada. a história é forte. Mas deixa eu contar do Gildo. O Gildo era um cara que eu chamo que ele era como se fosse um desviado profissional, né? Porque High level. ele já tinha entregue a vida a Jesus não sei quantas vezes e desviava, e entregava, e reconciliava, e desviava, e reconciliava, e desviava. E aí, finalmente falou: não, agora é para valer. A gente, amém, amém, tomara que seja. E não é que ele perseverou, foi batizado. Aí depois desviou. Aí as pessoas falam: nós vimos ele com prostituta, bebeiro e tudo. Aí, no natural, até porque Santarém era uma cidade menor na época, no natural, dava uma certa raiva. Tipo assim: o Gildo não quer nada. Não quer nada com nada. Ele está dando um testemunho para Jesus e para a igreja. Pô, cara, né? E tal, a gente investe tanto tempo, dá tantas chances para ele, não quer nada. Isso era o natural, a nossa carne, mas isso é do maligno, né? Ao ponto que eu já sabia que isso não era de Deus. E eu vi
eu ainda era até jovem, eu era pastor da igreja, mas ainda era solteiro, e eu estava vendo vários jovens conversando, e eles estavam falando isso mesmo. É Não quer mesmo? nada. Ele não está levando a sério as coisas de Deus. Esse cara tá brincando com as coisas de Deus, não quer nada. O Gildo é desse jeito, ele não leva nada a sério. E falando mal do Gildo. E na hora, o Espírito levantou em mim tão forte. Eu falei, com amor, mas com muita seriedade. Eu falei, vocês estão errados falar assim do Gildo. Isso é errado. Isso é contra a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos acreditar nas pessoas, nós devemos declarar palavras de fé. Nós devemos declarar Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou bem certo, convicto, que aquele que começou uma boa obra no Gildo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos que ficar declarando palavra de fé. Eu falei até para eles. Isso que o diabo quer que vocês ficam falando isso, porque de uma forma ou outra vai chegar aos ouvidos do Gildo. Até quando ele vai querer voltar para Jesus e falar, para essa igreja não, todo mundo fala mal de mim, ninguém acredita em mim. Eu falei, isso é uma coisa diabólica, maligna. Então, vamos falar sua palavra de fé. O Gildo vai voltar, o Gildo vai ser um grande homem de Deus. E eles, graças a Deus, tiveram uma atitude tão legal. Ah, pastor, o senhor tem toda a razão, nos perdoe e tal. Aí eu saí de lá sentindo, rapaz, eu dei uma lição de moral nesse. Aí foi quando Deus falou assim para mim, muito bem, meu filho, muito bem. E agora, e você? Eu falei, o que tem eu, Deus? Ele falou, e você não vai fazer a sua parte? Eu falei, como a minha parte? Ele falou, que minha palavra diz. Você não é o pastor do Gil? O que minha palavra diz? O bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Eu falei, sim, Senhor, mas o senhor sabe como é minha agenda. É muito cheia. Apesar que a igreja era muito pequena na época, mas eu procurava cuidar bem de todos os membros. E tem tantos membros preciosos, novos convertidos, querendo minha ajuda. E o Gildo não quer. Não quer. Então eu tenho que priorizar esses. Ele falou, mas o que a minha palavra diz? Ele deixa os 99 e vai atrás daquele. Eu falei, sim, Senhor, mas o Gildo é problemático. Ele é um problemático. Ele falou assim, sim, meu filho, mas mas isso não quer dizer que ele não merece amor, não merece você ficar crendo, indo atrás. Eu falei, mas pai, ele é um desviado profissional. Ele falou assim, olha, se você for fiel, o que minha palavra diz? Quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre ele. Se você for fiel com esses que parecem problemáticos, mas amar e cuidar e ir atrás, eu vou confiar muito nos outros. Mas se você não cuidar nem das ovelhas poucas, ele até fez essa pergunta para mim, nunca vou esquecer, ele falou assim, você quer que a igreja cresça muito? A igreja era bem pequena ainda, né? Eu falei, eu quero, Senhor. Você quer que eu confie muitas ovelhas nas suas mãos? Sim, Senhor, eu quero, não para minha glória, mas para a sua glória, para saquear o inferno e povoar o céu. Eu quero, sim. Ele falou, como que eu vou confiar muito se você não está sendo fiel nem uns poucos que eu já tirei? Se você não estiver nem cuidando dos poucos que eu já tirei, como que eu vou? Só quem é fiel no pouco que eu farei fiel sobre mim. Mas quem não for fiel no pouco, não vai ser fiel sobre mim, eu não vou poder confiar muito. Eu falei, eu vou atrás. Eu fiquei sabendo onde ele morava, né? E fui lá na casa. Ele era um irmão entre, eu acho que 15 irmãos. É mesmo. Ele era o único convertido na família toda. Ele estava desviado. E aí ele... a história é bem comprida, não vou entrar nos detalhes. No curso, sim. Eu entro nos detalhes. Eu falei com muito amor e carinho, mas ele estava tão envergonhado e falava que ia voltar, mas não voltou. Não voltou. E depois, um dia, eu encontro com ele, por acaso, na rua, eu estava indo para o prédio da igreja, a pé, segurando o violão, um amigo, e aí meu amigo, isso é à noite, meu amigo fala assim, olha quem está vindo na nossa direção. Era longe, eu falei, quem? Não, o Gil. Ele estava lá com umas 4 prostitutas. 2 delas estavam debaixo dos seus braços, né? O braço direito e o braço esquerdo. E muito doido, vindo para a direção da praia à noite, né? E aí eu
dei o violão para o meu amigo, falei, segura o violão aqui. Eu adiantei o passo, falei, paz do Senhor, irmão Gil. Eu dei um abraço nele e ele ficou com muita vergonha por causa das prostitutas, me segurou, né, para trás, elas ficaram andando. E ele falou, ele nem esperou eu dizer nada, ele só falou assim, tá, eu vou voltar. Aí eu falei, Gil, olha aqui nos meus olhos. Ele falou que ele diz que até hoje o que eu falei agora fica ecoando dentro dele. Até hoje ele fica ouvindo essa voz. Eu falei, olha meus olhos, você vai ser um grande pastor. Você vai ser um homem de Deus. Eu lembro que ele tomou assim, um choque. Ele falou, eu estou indo para ele. E realmente ele foi aquele final de semana. E nunca mais saiu. Hoje é um grande pastor. É o pastor da Paz Church de Campo Grande. Ele é o pastor da Paz Church de Campo. Uau! Isso é maravilhoso. Em Santarém, ele se tornou o nosso maior reprodutor de grupos, de pequenos grupos. Ele que mais multiplicava os pequenos grupos. Porque onde abundou o pecado, vai superar abundar a graça. Muito bom, muito bom. Então, isso sempre toca muito a minha vida, de a gente não desistir, né? Não desistir. E olhar pela fé, né? Você é um pastor, é uma declaração de fé, né? É tão importante. Quantos cristãos hoje são Gildos, são Saulos, né? Quantos de nós somos? Uma coisa que você citou em duas ocasiões, tanto no líder do pequeno grupo, quanto no discipulado. Discipulado é compartilhar a vida de Deus. No grupo é esse líder cheio de Deus que vai levar as pessoas a quererem Deus. E tem algo aí, né, que é esse estar cheio de Deus. Como é que eu compartilho vida de Deus se eu não estou cheio de Deus? Como é que eu inspiro pessoas a amarem? E tem um aspecto, né, que ela é escondida e secreta, né? Então, quando eu olho o Instagram do Abe e dos pastores, eu vejo fazendo um pequeno grupo, eu vejo liderando ali, eu vejo pregando e tal, mas tem algo que não é visto, né? E eu sei que você enfatiza muito sobre isso, né? Fala um pouco para a gente sobre essa base, que é a nossa vida secreta no Senhor, e o quão importante é isso, principalmente para o líder. Douglas, isso realmente o maior segredo do segredo. Porque deixa, antes só de você te falar, porque na minha caminhada eu vejo quanto o diabo investe em atacar isso, né? É verdade. Às vezes você vê outras coisas dando muito certo, principalmente no público, né? Mas como isso, ele está constantemente tentando te roubar, até mesmo adicionando obra de Deus. Exatamente. Muitas vezes para que eu não tenha esse tempo com o Senhor. Fica tão a obra do Senhor que não não investe o tempo que deve com o Senhor da obra. Mas Douglas, assim, sem jogar confete, eu vejo que isso é um dos seus maiores segredos. Eu sei que você é um cara. Seu pai já tinha me dito isso até antes de eu conhecer, como você tira, né, muito tempo com Deus. Eu sei que sempre que eu estou com você está falando dos livros que você está lendo, das mensagens que você está ouvindo. E eu também percebo você tira muito tempo na palavra, porque, né, por causa da revelação que eu vejo. Né? Então, sem jogar confete, eu sei que esse é o segredo mesmo, né, de um ministério tão abençoado que Deus tem dado para você, para o seu pai, que eu também conheço seu pai. É um homem de Deus que tira muito tempo com Deus. E muitas vezes, né, as pessoas podem até assistir pregações, ver homens de Deus sendo muito usados por Deus, e existe aquele fogo de palha. Depois, pum, cai em pecado, cai em heresia. Aí a gente não pode colocar a mão no fogo, né? Mas, quando você vê um homem, uma mulher de Deus, depois de muitos anos, continua frutificando. Porque eu acho que um segredo é o fruto que permanece. Que permanece. Isso. Família exemplar, etc. Saiba que aquilo não aconteceu da noite para o dia. Aquilo houve muito tempo na presença de Deus. Né? E continua muito tempo na presença de Deus. Aliás, eu até falo nesse curso
que esse é o maior segredo, até de poder pastorear, porque é o vertical que gera o horizontal. Então, o relacionamento de intimidade. Jesus disse assim, que o ladrão ele não entra pela porta. O verdadeiro pastor que cuida bem das ovelhas entra pela porta. Isso é em João capítulo 10, versículo 2. Mas lá no versículo 7 ele fala qual é a porta. Ele falou, eu sou a porta. Então é a intimidade com Jesus que nos dá a capacitação de cuidar bem das ovelhas. Quer poder cuidar mais da ovelha? Ama mais Jesus. Porque ele falou, se me ama, então cuida das minhas ovelhas. Então, eu quero cuidar melhor das ovelhas. Ama mais Jesus. Seja mais íntimo com ele. Seja cheio da presença dele. E os americanos e os europeus, né, fazem muitas estatísticas, pesquisas, né? Todas, isso é impressionante, Douglas. Todas as pesquisas de como fazer pequenos grupos crescerem e multiplicar mostram qual é a qualidade principal do líder do pequeno grupo. Não é a personalidade, não é nem os estudos e tal, mas é o tanto tempo que ele tira com ele. É mesmo. Essa é a qualidade principal que faz o grupo dele ser saudável, crescer e multiplicar. Todas as estatísticas provam isso, que é o tanto tempo que ele tira com Deus. E você está me falando aqui de muitas coisas, e a gente tomou um café junto antes, e você está me falando, poxa, eu estou reunindo com frequência com esse grupo, eu tenho cuidado desse grupo, a gente faz reuniões aqui, você tem o seu life group, e você está aqui em Bragança, e você estava em BH, lá e tal. Como é que você faz para proteger esse lugar? Em geral, eu não marco reuniões, né, isso é em geral, pela parte da manhã. Tá. As manhãs, em geral, são protegidas para isso. Eu protejo para tirar muito tempo com Deus, muito. Para também fazer exercício físico, para tomar um maravilhoso café com a minha esposa, ter o culto doméstico. Então, as manhãs, e não brinco, não fico relaxando, não, ou dormir até, não. Eu gosto de levantar cedo, porque a minha manhã é o meu momento mais produtivo. E eu quero estar intenso. Eu gosto de levantar cedo e, olha, é muito tempo na presença de Deus, é muito gostoso. Aí eu faço exercício físico, tomo um café bem tarde, um brunch, né, com a minha esposa, com o doméstico, e aí vou tirar mais tempo com Deus. Mais tempo com Deus na palavra e essas coisas, ouvindo palavras, orando em línguas e tudo. Muitas vezes eu gosto de ficar ouvindo mensagens enquanto eu estou orando em línguas pelas ovelhas, né? Aleluia, orando no Espírito. Então, é muito gostoso. As manhãs, eu amo as manhãs, porque essas são muito fortes. Então você protege amanhã, então eu quero marcar uma reunião à tarde. Normalmente é de meio-dia em diante e eu prefiro até de 1h da tarde em diante. Muito bom, muito bom. É realmente um compromisso. É muito uma vez eu estava estudando a parábola das 10 virgens. Né? E aí você tem ali as 5 sábias, 5 nécias, imprudentes, né? E aí Deus me mostrou ali o segredo daquelas sábias, né? Aquelas que têm óleo sobrando, óleo suficiente para o retorno de Jesus, né? Que estão preparadas para o retorno. E aí a palavra-chave do acúmulo de óleo, né? É quando as nécias falam assim, empresta para a gente um pouco do seu óleo. E elas falam assim, não. E aí Deus começou a ministrar isso. Se você quer óleo, aprenda a falar não. Uau, que lindo! Chega, não. Aí às vezes vai ser assim, você viu aquele novo jogo que saiu? Não. Você assistiu aquele seriado que tem 300 horas? Não. Você vai não sei onde, às vezes você vai ter que falar não. Uma reunião? Não. Então a gente aprender a falar não. E eu lembro, né, de 3 anos atrás, eu acho, por aí, que eu te liguei. É verdade. Eu falei, pastor, estou começando na mesa, a gente vai fazer uns cursos e tal, e eu queria muito fazer sobre pequenos grupos. E você falou, Douglas, não, nesse momento eu não posso. E eu sei que era isso, né? Logicamente também todo o trabalho da igreja, mas não tem como eu fazer tudo, e não tem problema. E eu falei, não, é isso, e como isso prega pra gente, né? E aí depois eu insisti, né? Porque eu sou Barnabé. Né? Não, e realmente
veio na hora exata, porque eu acho que até te disse que nós também estávamos trabalhando muito com mais material para tudo isso, então eu precisava de mergulhar de novo É, nesse assunto, né, na didática desse assunto. sim. Então, casou. E naquela época não era o momento mesmo. Exato, Então, exato. porque eu preciso realmente proteger mesmo. Sim. Aprender a falar não. É. Não. Rapaz, obrigado por essa revelação aí. Isso é muito legal. É. Porque realmente, muitas vezes, a pessoa pode pensar que é falta de espiritualidade, dizer não e tudo. Muitas vezes é a coisa mais espiritual que ela faz. Falar não. É dizer. Muito bom. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para vários líderes. Quais são 3 livros, se você pudesse, tirando a Bíblia, claro, 3 livros que impactaram profundamente sua caminhada? Que eu gosto de deixar no final para a galera continuar, né, que esse papo renda aí para ele. Sei. Lá no passado, eu lendo o livro do show, Oração, eu acho que é Oração, a Chave do Avivamento, alguma coisa assim, é sobre oração. Paul Young Show. Paul Young Show. Esse livro, ele fala tanto sobre coração, sobre Tenta pesquisar aí, Samuel. Paul Young Show, sobre oração. tirar muito tempo na presença de Deus. E ele fala tanto. Eu lembro que na época, eu acho que semanal, a média semanal, um monte de oração deles naquela época, eram 10 mil pessoas. Se não me engano. E ele falou, mas estaria vazio se ele não falasse toda hora no público, motivando as pessoas para orar. E, claro, a vida exemplar dele nesta área. Foi a maior igreja local que já houve na história do mundo. E Coreia do Sul, né? a igreja dele lá em Coreia do Sul, em Seul, Coreia. E eu tive o privilégio, em 2019, antes dele morrer, de estar um bom tempo com ele. É mesmo? Eu já tinha ido para a Coreia do Sul e tentado falar com ele, nunca conseguia, né? Aí depois que eu fiz a amizade com o Larry Staxel, aí o Larry Staxel falou, eu falei, rapaz, eu tenho vontade de conhecer o show, porque ele me discipulou à distância, os livros dele, Grupo Familiar de Crescimento da Igreja, outro livro dele que é tremendo, é muito mais do que números. Muito mais do que números. Um pastor que quer crescer a igreja dele, nossa, muito mais do que números. Fenomenal. Olha aí, Paul Young Show. Aí Douglas, olha o que acontece. Aí o Larry Staxel falou, rapaz, eu prego lá toda hora, ele é muito meu amigo. Quando ele vier para os Estados Unidos, eu te aviso, porque aí você... E eu estava nos Estados Unidos, ele foi. E o Larry, olha, ele vai estar aqui. Poxa, mas era justamente uma data. Eu estava nos Estados Unidos, mas não podia, por causa da minha agenda. Aí ai, que pena. Aí um dia ficou da gente ir para o presbitério do governo nacional, todos nós, o presbitério do governo, ir para o Japão, a gente ia passar na Coreia para visitar as igrejas. Eu falei, Larry, eu vou estar indo para a Coreia. Será que ele me recebe? Cara, ele deve respeitar. Bem, ele já está no céu agora. Mas ele respeita, acho que muito o Larry. Porque o jeito que... Eu não sei o que o Larry falou dele. Eu espero que o Larry não exagerou. Mas eles me receberam nossa equipe toda de uma forma tão exageradamente generosa, dando presentes para todos nós. Para mim, enorme, eu senti como o Benjamin, sabe? Presente enorme. E ele tirou tanto tempo que os próprios assessores depois falaram para nós, ele nunca faz isso. Quando ele encontra, ele só ora rapidamente e tal. Ficou conversando, passando princípios. Abriu para perguntas. Foi fenomenal. Mas então ele é um outro livro que eu amo muito, até já te falei desse outro livro, Wiki Church. Eu li. Eu não li inteiro, mas eu li boa parte dele. É maravilhoso. Steve Morrell. Steve Morrell. Não, é fantástico. Porque nesse livro, o Wiki Church é uma referência à Wikipédia, né? Wikipedia, né? Que é uma enciclopédia feita por leigos. Então ele pega essa ideia, né, da igreja que é construída por leigos, não por profissionais, né? E é fantástico. E é discipulado, muito forte. Muito bom. Mais um, vai. Essa jornada aí. Olha, eu gostei muito do The Blessed Church, também, do Robert Morris. Tem em português, será? Eu acho que deve ter. A Igreja Abençoada? Deve ter.
O Morris, que é pastor da Gateway. Da Gateway. Muito bom, muito sábio, eu acho. E ele conta a história, porque foi um fenômeno, né? Começou com um grupinho pequeno, e eu acho que, se eu não me engano, em 9, não sei se era 9 anos ou 13 anos, mas em pouco tempo eu estava com 35 mil pessoas. Então, só que é com muita seriedade. Eles têm até uma forma de mentoreamento, discipulado forte. Eles são uma igreja muito séria. Muito bom. Então, eu com certeza tem outras que no momento está surgindo, Não, mas eu creio muito nisso. O que veio na nossa mente, o Senhor queria que a gente compartilhasse. Muito bom. Poxa, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado por compartilhar seu coração e essas experiências, testemunhar aqui nessa mesa. Tenho certeza que vai inspirou muita gente aí. E obrigado por ter compartilhado também no curso com a gente, para que mais e mais pessoas possam ser equipadas isso daí. Amém. Eu sinto honrado e quero encorajar, né, porque o cristão apaixonado por Jesus, ou ele, talvez, se ele for muito apaixonado por Jesus, ele quer ganhar vidas, cuidar bem delas. E não existe, na minha opinião, um conceito mais bíblico e também mais funcional do que dentro do contexto do pequeno grupo, para fazer discípulos, para cuidar de pessoas. Então, seja a pessoa um chamado para liderar um pequeno grupo, ou para supervisionar, ou até para ser membro do pequeno grupo, mas ela vai se beneficiar muito com esse. Eu estou muito emocionado sobre esse. Nós vamos ouvir muitos testemunhos. Olha só, você que está aí com a gente, eu queria deixar o link então para você aqui. Só clicar, como eu disse, você pode começar ainda hoje aí e tudo completo lá, muito direto, com muita qualidade, vídeo, de áudio, e que vai te abençoar muito. E lógico, sempre extremamente acessível para todo mundo, tá bom? Ó, também te fazer um pedido, se inscreve no canal de Zascope. Eu não sei, talvez quando a gente liberou esse podcast já chegamos a 2 milhões de inscritos. Você faz parte disso, a gente, com essa mensagem, você é uma cópia de Jesus, e eu estou muito animado. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, meu amado. Tão bom, né? Muito bom. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.